Olá, sejam bem-vindos ao nosso trabalho. Vamos abordar hoje o tema do engenheiro químico diante da pandemia da Covid-19. Começamos a fazer uso de métodos pecuários e agrícolas, elas se fazem presentes, porque essas atividades promovem uma exposição prolongada com diferentes espécies, possibilitando com que alguns patógenos se adaptem ao nosso organismo. Antigamente não se tinha um conhecimento sobre essas doenças a ponto de conseguir compreender e combatê-las, e muitas vezes as mesmas eram enxergadas como algo místico ou alguma punição. Hoje em dia, com o avanço da ciência, foi possível compreender. E durante esse avanço, para superar essas dificuldades, podemos criar métodos de combate eficiente contra essas, como vacinas, métodos contraceptivos e antissépticos. Coincidentemente, o mesmo método que possibilitou um combate viável contra essa situação também abriu uma porta para um novo problema. A globalização e a economia interligada favorecem o fluxo internacional de produtos e pessoas, fazendo com que uma pandemia que seria localizada se torne global em poucas horas. A SARS-CoV-2 é um membro da família dos coronavírus. Família essa que fez algumas aparições na última década, como os casos de MERS-CoV na África em 2013. Como a maioria dos vírus, ela é fruto de mutações genéticas que trazem vantagens para o microorganismo, seja uma alta taxa de transmissibilidade ou coisa parecida. Juntamente com diversos vetores virais presentes na nossa sociedade e ser um vírus completamente novo, no sentido de não ter semelhanças com vírus do cotidiano, como algumas variantes da influenza, a Covid-19 conseguiu se espalhar pelo mundo com facilidade e agilidade. Existem vários tipos de transmissão do coronavírus. O contato e a transmissão de gota ocorre por meio do contato direto ou próximo com pessoas infectadas, através de secreções, como saliva e gotículas respiratórias, que são expelidas quando alguém tosse ou espirra. Já a transmissão aérea se dá quando um agente infeccioso ele é causado pela disseminação de gotículas que acabam formando aerosóis, que permanecem infecciosos e estão suspensos no ar por longas distâncias de tempo. Existe também a transmissão de fomite, que são essas secreções respiratórias ou gotículas expelidas, elas acabam caindo na superfície, alguma superfície, contaminando elas. E caso algum indivíduo passe a mão nessa superfície, acabe coçando o olho ou pondo a mão na boca, é contaminado. E certos estudos apontam que elas podem permanecer contaminadas até 45 horas. E existem outros modos também, que é através de urina e fezes, que foram achados materiais biológicos infecciosos nelas, porém não houve nenhum caso de transmissão através desse método. As variantes são mutações que ocorrem no coronavírus e podem aumentar a resistência, a transmissão e a gravidade. As mais famosas, internacionalmente, é a do Reino Unido e da África do Sul, e no Brasil é a do Amazonas e do Rio de Janeiro. Diferente da bactéria, para o vírus se reproduzir, ele precisa estar dentro de uma célula viva que funciona como hospedeira. Para o desenvolvimento da vacina, existem duas formas de cultivar um vírus, conhecida como in vitro ou in vivo. A in vivo, ele é necessário que ele seja cultivado dentro de um organismo vivo, como uma planta ou um animal. Mas já no in vivo, ele é cultivado de uma forma artificial, utilizando um tubo de ensaio ou uma placa de Petri. Para os vírus animais, é importante que eles sejam cultivados dentro de um hospedeiro ou uma cultura de tecidos derivada de algum animal. Para o estudo in vitro, as células hospedeiras elas podem ser obtidas através da raspagem de algum tecido animal. Inicialmente, as células primárias elas necessitam se fixar em alguma superfície, como tubo de ensaio ou uma placa de Petri. Elas têm uma expectativa de vida limitada e apresentam um inibidor de contato, que impede com que a densidade celular se torne muito alta. Para evitar esse problema, é preciso que você pegue uma quantidade dessas células e transfira ele para outro meio de cultura fresco, para possibilitar que eles continuem a crescer. Porém, existe também outra linha celular, que é conhecida como linha celular contínua. Nesse caso, elas são derivadas de tumores e elas não apresentam a necessidade de ficarem ancoradas, ou seja, fixadas em alguma superfície para que elas possam crescer. E também elas não apresentam os inibidores de contato, ou seja, elas se reproduzem indefinidamente, crescendo em pilhas que se assemelham ao caroço e parecem até mesmo tumores. Após o cultivo do vírus, é preciso fazer o processamento de separação do produto, ou seja, separar essa célula utilizada para o cultivo do líquido sobrenadante, o qual contém o antígeno. Para essa etapa, podemos usar equipamentos com membranas, que separam a célula sólida do líquido que contém o antígeno.
ou usa-se uma centrífuga, que sedimenta a parte sólida e libera a parte líquida. Outro processo de purificação é a detoxificação, que será necessária para a inativação. Para isso, é adicionado formaldeído, como um produto detoxificante, e espera-se em torno de 30 dias. E ao final deste processo, ocorre a inativação e a remoção do DNA residual da célula hospedeira. Outras estratégias de purificação são a diafiltração-concentração. Elas são utilizadas porque o volume de cultivo de produção é grande, variando de 500 a 2.000 litros. Pensando nisso, é possível utilizar equipamentos que concentram a proteína em volumes até 10 vezes menores. Para isso, podemos usar cassetes de membrana, a fim de aumentar a concentração do material. Também podemos usar um processo de diafiltração, que consiste em trocar o tampão que contém a proteína. Após o processo de diafiltração-concentração, teremos que purificar mais o material. Para isso, podemos usar ultracentrífugas, onde o material é centrifugado a altas rotações, então o antígeno fica em uma determinada faixa e pode ser facilmente recolhido. Outro modo de purificação mais fino é a cromatografia. Geralmente usa-se a de separação, que separa as proteínas por tamanho. Após a realização deste processo de purificação, é necessária a realização de uma filtração esterilizante, isso para remover possíveis contaminações do produto. E após a filtração esterilizante, é obtido o produto concentrado, que vai ser posteriormente formulado e envasado para obtermos a vacina. O Valence Assembly é referente à valência da vacina, ou seja, ela pode ser uma vacina monovalente ou polivalente. Uma vacina monovalente, uma dose irá te proteger contra uma doença. Já uma vacina polivalente, uma dose irá te proteger contra 2 ou mais. Para isso, demanda anos de estudos científicos e de desenvolvimento, tanto para a vacina monovalente, tanto para a polivalente, para que uma valência não interfira na outra, garantindo a sua estabilidade, potência e eficácia. E o desafio que nós temos atualmente com o coronavírus é o tempo da produção, ou seja, tivemos que desenvolver uma vacina que seja eficaz para resolver o problema que está alastrando o mundo inteiro em menos de um ano, sendo que uma vacina normalmente é produzida entre 3 e 5 anos. Bom, na formulação, uma das etapas finais da produção da vacina, o concentrado viral ele é misturado com outras substâncias que têm funções de estabilizar essa vacina e garantir que a temperatura da vacina seja compatível com a temperatura dos refrigeradores, tanto nos postos de saúde quanto nas clínicas, para que não ocorra a perda da vacina, que ela tem que estar numa temperatura ideal. Se passar 1 grau, 2, pode ser que você acabe perdendo e prejudicando todo aquele lote. Após isso, a vacina ela ainda passa por alguns procedimentos de controle, de segurança, para ver se está com um grau de pureza ideal, para que não ocorra nada com o paciente, e depois elas são embaladas, rotuladas e entregues. O armazenamento deve ser feito da maneira correta, protegida da luz e obedecendo às temperaturas que a fabricante estabelece. Como vemos ao lado, temos as temperaturas ideais para o armazenamento de algumas vacinas. As geladeiras que armazenam os insumos e as vacinas têm que ter um bom isolamento térmico, para que não ocorra uma troca de calor com o ambiente e assim possua uma maior eficiência. Além disso, caso ocorra um aumento da temperatura, que é conhecido por favorecer as velocidades das reações, esse aumento de temperatura ele acaba causando uma degradação na vacina mesmo, e assim tendo como consequência a perca de potência, eficiência e na utilização da mesma. Os engenheiros químicos têm papel fundamental em diferentes atuações na indústria. Essa importância ficou evidente com a situação na qual vivemos, que exige uma resposta rápida e eficiente, como vacinas. Desde da produção de insumos até a elaboração e transporte, a engenharia química estende seus braços e mostra mais uma vez que é um papel fundamental e de suma importância para a sociedade atual. Essas foram as referências que usamos, espero que tenham gostado.